Eu gostei de ler esse livro quando eu era vivo. O livro maldito, mais de 70 contos que vão te aterrorizar. Lembro-me como se fosse ontem. Acordei tarde, graças a mim mesmo, que esqueceu de acertar o alarme na noite anterior. Quando vi 7h27 no meu despertador, saltei da cama como um coelho e comecei a procurar minhas roupas loucamente. Eu precisava estar no meu ponto de ônibus às 7h35. Então isso significava que eu não tinha tempo para escovar os dentes ou tomar café da manhã. Perdi esses pequenos luxos devido ao meu pequeno erro. Rapidamente, peguei meus cadernos, coloquei em minha mochila, corri escada abaixo e saí pela porta da frente. Enquanto corria para chegar ao ponto de ônibus, assim que dobrei a esquina, pude ver o último garoto entrando no ônibus amarelo. "Ei!" eu gritei, mas o garoto não me ouviu. Apressei minha corrida quando o ônibus começou a sair, fumaça saindo do escapamento. "Ei!" eu gritei novamente, acenando meus braços descontroladamente. No espelho lateral, fiz contato visual com o motorista do ônibus. O motorista sempre foi um homem chato, então não posso dizer que fiquei surpreso ao vê-lo me olhar com desdém e dar de ombros, como se dissesse: "Tarde demais, garoto." O motorista acelerou e eu fiquei para trás, desanimado, apático e sem um meio de transporte. Minha escola ficava a cerca de 20 minutos do ponto de ônibus. Eu não tinha dinheiro e minha mãe trabalhava nesse horário. Minha mente de 10 anos estava em completo estado de pânico. Eu sabia que mamãe me mataria assim que minha professora ligasse e dissesse que eu estava matando aula. Sentei-me na guia de sarjeta e suspirei cansado. Que merda! Minha mãe não vai acreditar nessa história. O que vou fazer? Isso pode parecer estranho para alguns. Da minha idade, talvez isso seja muito estranho, mas minha mãe me ensinou a ser muito responsável desde cedo. Por esse motivo, ela tem toda essa confiança em deixar que eu acorde sozinho, arrume minhas coisas e pegue o ônibus para ir à escola. Então, fica a culpa na minha cabeça quando acontece uma coisa dessas. Aquela impressão de que preciso desesperadamente resolver o problema. Como é possível? Eu me lembro vagamente de ter colocado o despertador para tocar. Será que ele tocou e eu não ouvi? Não faz sentido. Alguns minutos sentado na calçada, deixei a bolsa de lado e esperei recuperar meu fôlego, pensando no que poderia fazer, se ia andando, se ligaria para minha mãe. Ainda não consigo explicar exatamente, mas algo não parecia certo naquele momento. Nunca me senti assim antes na minha vida, mas sabia que algo estava errado. Senti um calafrio percorrer minha espinha e não tinha nada a ver com o vento da manhã ao meu redor. Eu estava ainda mais inquieto devido ao fato de que o vento soava forte, como gritos agonizantes rasgando o ar. Olhei para frente e notei uma caminhonete marrom suja andando lentamente pela rua em minha direção. Não sei por que eu não corri ao ver isso. A janela do motorista já estava aberta e pude ver um velho enrugado usando um boné vermelho sujo olhando para mim. Ele me deu um sorriso desdentado antes de falar. "O que houve, garoto?" "Perdi meu ônibus", eu disse com um ar de derrota. O homem olhou para mim por um momento antes de responder. "Você precisa de uma carona?" Aprendi a nunca falar ou aceitar caronas de estranhos. Ainda assim,
Eu era uma criança desesperada que não queria se meter em problemas por faltar à escola. Sim, eu disse aceitando a carona. Peguei minha mochila e caminhei até a porta do passageiro. Entrei, batendo a porta do meu lado. O interior da caminhonete do homem estava imundo. Havia latas e pacotes antigos de comida no chão, e o cheiro de comida podre era insuportável. Eu tossi e estendi a mão para baixar a janela. Desculpe, garoto. A janela não funciona, e nem a porta pelo lado de dentro. Eu olhei para o homem, que estava me olhando atentamente. Havia um pouco de alegria em seus olhos, e eu estava começando a me sentir muito desconfortável. Onde é a sua escola? Ele perguntou, e eu disse a ele. O homem sorriu de novo e começou a dirigir. Olhei para o espelho retrovisor dele e vi o que parecia ser um bracelete colorido de arco-íris em seu braço. Meu desconforto estava fora de controle agora, e embora eu tenha tentado desviar o olhar rapidamente, o velho me pegou olhando para ele. Ah, isso aqui? Foi minha filha Jéssica que me deu quando era viva. Eu penso nela toda hora. Ele disse isso e logo em seguida estendeu a mão e acariciou a pulseira. Olhei para fora da janela, percebendo que o homem estava seguindo um caminho completamente diferente do que o motorista normalmente fazia. O que aconteceu com ela? Eu perguntei. O velho ficou quieto por alguns longos segundos antes de responder. Bem, ela faleceu em um acidente de carro. As estradas são perigosas, você sabe, especialmente nessa cidade. Meu batimento cardíaco aumentava a cada segundo. Me perguntei se o velho estava mentindo sobre a porta não estar funcionando. Comecei a considerar tentar puxar de qualquer maneira. Quantos anos você tem, mocinho? 10. Eu respondi rapidamente, tentando esconder meu nervosismo, mas falhando. O velho olhou fixamente à frente, em silêncio, por mais alguns minutos. Ah, sim. Essa era a idade da minha Jéssica quando ela se foi. Ele levou a mão em direção à minha perna e eu instintivamente tirei ela do caminho. Senti meu rosto ficar vermelho quando percebi que o homem estava apenas pegando um saco de batatas fritas que estava no assento ao meu lado. Você está bem? Ele perguntou, colocando algumas batatas em sua boca. Eu balancei a cabeça lentamente, colocando minha perna de volta ao lugar. Olhei pela janela e senti um alívio na alma como nunca antes. Nós estávamos na rua em que minha escola ficava. Como chegamos aqui tão rápido? O velho deve ter tomado algum tipo de atalho, pensei. A caminhonete parou lentamente em frente à escola e o velho saiu. Ele andou para o meu lado e abriu a porta para mim. Eu saí, olhando para o rosto enrugado dele. Obrigado mesmo, senhor. O velho assentiu, me dando outro sorriso. Sem problemas, querido. Ele voltou para a caminhonete e foi embora. Eu vi ele indo, imaginando o que diabos acabara de acontecer. O que minha intuição de 10 anos de idade estava me dizendo. Esse homem era claramente inofensivo, ou então eu provavelmente não estaria na escola agora. Balancei a cabeça um pouco indignado e entrei no prédio. Para minha perplexidade, todos os professores estavam chorando. Eu não descobri por quê até um pouco mais tarde. Meu ônibus nunca chegou à escola. Uma caminhonete entrou inesperadamente na contramão do motorista de ônibus. Para tentar evitar o acidente, ele desviou com força, fazendo o ônibus tombar do lado de uma ponte. Não houve sobreviventes. Todos do ônibus morreram e da caminhonete também. Um senhor de idade e sua filhinha de 10 anos. Até a próxima. Obrigado.